Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Desculpem aí o atraso no início. É um prazer ter vocês hoje conosco para falar de um assunto, obviamente, super importante. A pauta que nos traz hoje para essa conversa é diversidade e inclusão, como vocês devem ter visto também no invite. Obviamente que é uma pauta muito ampla, como os próprios termos falam também, muito diversa e muito inclusiva, não é uma pauta fechada, mas que é muito importante nos dias de hoje, para a gente se atentar, tanto nas nossas questões pessoais, vida social, como também no espectro profissional, obviamente. Então, a gente vai trazer algumas pinceladas hoje sobre essas perspectivas. Então, a gente tem hoje uma live muito rica. Eu vou dar uma breve introdução, trazendo algumas questões de contexto. Eu vou comentar daqui a pouquinho do que se trata, mais ou menos uns 5 minutinhos. A gente vai ter uma apresentação também do Márcio Aguiar, que é o nosso gerente de pesquisas qualitativas aqui na Ipsos, que vai nos trazer algumas das nuances nessa questão de diversidade e inclusão, né? Uma apresentação que vai nos mostrar como alguns são mais iguais, né, entre aspas, como a gente está colocando aqui, que outros. E também para finalizar, e na verdade a parte mais rica realmente da nossa live, no nosso painel de discussão, a gente tem a honra e o prazer de ter grandes convidados hoje, além do Márcio, a gente vai ter a participação da Gabriela Augusto, que ela é diretora e fundadora da consultoria Transcendemos, que hoje estará conosco aqui. Obrigado, Gabriela, por nos prestigiar. E a gente vai ter também representando a Ambev, o diretor da América Latina de Impacto Social, Carlos Pinhatari. Obrigado, Carlos, também por estar conosco hoje. Então, aí a Paula Soria, nossa diretora de clientes aqui na Ipsos também, fará a moderação do painel, de acordo com quem nos acompanha nessas lives, está também bem acostumado. Então, nos últimos anos, né, e isso vai se acentuando cada vez mais, essa pauta de diversidade e de inclusão, ela tem avançado bastante, não só no Brasil, mas também no mundo. A gente vê o quanto isso faz parte do nosso dia a dia cada vez mais, de uma maneira mais presente, de uma maneira mais intencional. Apesar disso, e com tudo isso, tem um grande porém. A gente percebe, e eu acredito que quando eu falo isso, vocês vão conseguir associar este fato a situações que a gente passa no dia a dia, a gente percebe que existe ainda uma grande discriminação explícita e uma grande falta de igualdade e equidade. A gente tem ainda essas duas questões de discriminação e falta de igualdade como problemas presentes em todas as sociedades. Então, a boa notícia é que a gente tem uma pauta estabelecida, um assunto que hoje é trazido à luz e se conversa. Por outro lado, a gente tem grandes desafios para serem resolvidos socialmente, profissionalmente, no âmbito da empresa, no âmbito da rua, em relação a essa discriminação e a falta de igualdade. E a gente traz algumas informações para materializar essa tensão, por assim dizer, de alguma maneira, em função de uma pesquisa que a gente, aproveitando o mês de junho, fez em função da pauta LGBT+. Então, o primeiro que a gente traz de informação, que é super interessante e nos mostra também onde a gente está posicionado como Brasil, é uma pergunta que a gente fez para os participantes da pesquisa em 27 países, incluindo o Brasil, como eu comentei. Quantos se auto-identificam como parte do LGBT+, e aí a gente perguntou tudo, absolutamente tudo, lésbica, gay, homossexual, bissexual, pansexual, assexual, transgênero, não binário, diferente do anterior e de masculino feminino. E a gente tem o Brasil no topo da lista dos 27 países, com pessoas, com 15% das pessoas entrevistadas se auto-identificando como, aqui de maneira ampla, LGBT+. Não é só o número que é expressivo, também a colocação do Brasil no topo nos faz refletir em relação a, pelo menos, a abertura que a gente tem no Brasil em relação ao assunto. Também a gente tem outro indicador que a gente perguntou, que é como se fosse um índice de visibilidade de pessoas LGBT+, onde a gente pergunta o quanto a gente tem ou conhece membros da família, amigos ou colegas de trabalho que se identificam, que a gente sabe que se identificam
com uma das seguintes orientações sexuais, que são lésbica, gay, homossexual, bissexual, transgênero e não binário, gênero diversas, gênero fluido. E no Brasil, a gente tem os maiores índices de visibilidade comparado com outros países da América Latina e também bem acima da média global. Então, essas duas informações, embora, obviamente, a gente tenha algumas particularidades que poderia aprofundar, elas nos mostram que é uma pauta aberta. Só que, dito isso, também a gente fez uma pergunta em relação às percepções de discriminação. E a gente foi perguntar para as pessoas nos 27 países, inclusive no Brasil, na opinião deles, e eu acho que, de novo, novamente, eu gosto muito de olhar para mim mesmo e o quanto qual que seria a minha resposta frente a essa pergunta. Eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. O quanto a gente hoje entende que tem discriminação frente às pessoas trans nessa sociedade. E a gente perguntou isso numa escala de muito, bastante, não tenho certeza, ou não muito, ou nada. E a gente tem ainda uma porcentagem altíssima, principalmente na América Latina e também no Brasil, de pessoas avaliando o grau de discriminação no muito ou bastante, 78%. Então, embora a gente tenha uma pauta aberta, um assunto que é muito mais tratado e muito mais falado, a gente mesmo reconhece que tem algumas coisas que precisam ser feitas para que essa igualdade, essa diversidade, essa inclusão se materialize de maneira autêntica, de maneira genuína. Então, a gente entende que é primordial entender as comunidades que a gente deve e quer representar de alguma maneira. E fazer isso da melhor maneira, da maneira correta, de dentro para fora. Não é só uma questão de falar, é uma questão de fazer, como a gente falava aqui. Eu vou pegar um gancho, aproveitando que a gente acabou de sair dessa semana de Cannes, né, que está na pauta e tudo, que é o papel da publicidade. A gente aqui, como profissionais também de empresas, muitos de vocês profissionais do marketing também, a gente entende o papel da publicidade, né, da propaganda, das ativações, das ações, dos influenciadores que a gente escolhe, como um papel fundamental para essa representatividade positiva, respeitosa que a gente busca, autêntica e não estereotipada. Principalmente, a publicidade já foi um elemento de criar estereótipos e hoje a publicidade é um elemento de desmontar os estereótipos, é fundamental para mudar essas percepções de representatividade. Ao mesmo tempo, a gente sabe que não é só uma questão da gente fazer porque é justo, a gente sabe que a sociedade ela respeita o tipo de atitudes, principalmente na publicidade, na comunicação, no posicionamento das marcas, quando ele traz esse olhar de representatividade, trazendo impactos positivos para o negócio no longo e no curto prazo. Sem falar, a gente em Cannes compartilhou mais uma vez o nosso GEM, que é um índice de igualdade de gênero, principalmente para a mulher, de representatividade dentro da publicidade. Então, a gente está mensurando e contribuindo também para a gente garantir que a representatividade, de maneira ampla, a gente aqui falou de LGBT+, mas a gente está falando de muitos grupos que não estão bem representados, também tem uma força e um papel fundamental para a construção de negócios duradouros e relacionamentos autênticos com os consumidores e clientes. Então, com isso, eu vou deixar agora o Márcio compartilhar mais pensamentos e mais provocações para depois dar entrada ao painel. Muito obrigado. Márcio, por favor, all yours. Obrigado, Diego. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, e aí, como o Diego menciona, né, a ideia aqui é eu poder trazer um pouco para vocês dessa perspectiva, fazer um zoom principalmente dos fatores que fazem com que esse número do Brasil foi tão expressivo versus os outros países e trazer um pouco desse contexto histórico para quem é menos familiar. Então, isso daqui são dados de Brasil Geração Z. E o que é muito interessante para a gente olhar para esse dado aqui de Geração Z, que são as pessoas
essa nossa última geração, a geração que hoje está entrando no mercado de trabalho, que já é uma geração que chega ali, né, os mais velhos estão na casa dos 25 anos, que tem se tornado o target de muitas campanhas publicitárias e é o novo target principal de muitas marcas, né, no Brasil e no mundo. Quando a gente olha para esse número de Brasil, a gente vê que é um patamar de 14% de pessoas que se identificam como LGBT+. Mas quando a gente faz o duplo clique em geração Z, é uma proporção quase dobra, mais que dobra, né? A gente chega em 33,6%. E o que isso significa, né? É claro que a gente ainda está num contexto, num país de bastante violência, de muita violência com a população LGBT. É ainda realmente muito difícil e preconceituoso. Claro que esse dado não demonstra que ficou mais fácil ou menos fácil você se auto-identificar como uma pessoa, como parte da comunidade LGBT, mas ele mostra como é uma geração que nasce num contexto bastante diferente das gerações anteriores, né? E tem fatores importantíssimos que fazem com que esse número seja tão expressivo, como a conexão com outras comunidades, outras pessoas através da internet e das redes sociais. Apesar dos millennials terem vivido esse período de mudança, grande parte dessa geração, da geração Y, dos millennials, é uma geração que ainda viveu num mundo bastante analógico e que estava dentro de um contexto de mídia tradicional, diferente do contexto de mídia e de influência que essa geração, a geração Z, possui hoje, né? Então, isso faz com que existam outros representantes e outro tipo de representatividade que chega para essa faixa da população, né? E aí um outro ponto também são todos os marcos históricos que aconteceram no início do século, né? E também no século anterior, como a remoção da homossexualidade dentro dos critérios do OMS como um distúrbio mental, ou então vários países legalizando o casamento homoafetivo. E é claro que a gente está falando de um eixo que está pautado dentro deste tipo enfim, de acontecimento, né? A gente tem ainda sim, dezenas de países no mundo onde é crime ser LGBT, então é importante que a gente pontue que esse número ele reflete esses acontecimentos, esse momento que essa geração chega e que ela vive hoje na vida adulta, né? E aí eu achei interessante esse ponto aqui também de trazer da quantidade, né, da proporção dentro da faixa etária da geração Z de pessoas não binárias. O número de pessoas que se identificam como transgênero ele é bastante parecido com a geração Y, né, os millennials, de 1,5 versus 1,3 dos millennials. Mas quando a gente olha para os não binários e pessoas que também se autodeclaram gênero fluido, não conforme, a gente chega em 4,1, né? E o que isso quer dizer para essa geração? Então, é uma geração que ela tem um pensamento sobre as normas do gênero um pouco diferentes das gerações anteriores, né? E isso deve ser refletido tanto nas demandas que essa geração passa a ter sobre a representatividade, os papéis de gênero na sociedade, e aí é importante a gente pensar como isso vai influenciar o pensamento do masculino e do feminino, e o que existe entre o masculino e o feminino no futuro, e, enfim, entre eles, ao redor deles, etc. E isso passa por desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de campanha. Então, para uma pessoa que hoje está pensando em marketing, está pensando em marca, ela precisa pensar nessa chave desse aumento, né, dessa quantidade expressiva de pessoas que não se identificam com o gênero binário, que é tradicionalmente conhecido por todos nós. Desculpa. E aí, por fim, um outro ponto aqui que é bastante relevante no contexto do Brasil é a percepção, né, como o Diego trouxe, existe um autoconhecimento de pessoas da comunidade LGBT no Brasil, a gente se destaca na América Latina e também se destaca no mundo. Porém, quando a gente olha para a questão da garantia de direitos igualitários em relação ao casamento no Brasil, ainda é uma bola bastante dividida, né? A maioria concorda, 51% das pessoas no Brasil concordam que casais homoafetivos deveriam poder se casar legalmente. Mas quando a gente faz a abertura de geração, a gente vê um gap bastante grande entre elas, né? Então,
A primeira coluna é de Baby Boomers, é a geração mais velha que a gente pesquisou aqui nessa onda. E só 38% das pessoas concordam que os casais homoafetivos deveriam poder se casar, né? E a proporção de pessoas que concordam com algum tipo de direito, né, que compõe ali essa escala de concordância, e depois a gente tem pessoas que não discordam, que discordam ou que não podem opinar. Quando a gente olha para a geração Z, a gente tem um gap de 28 pontos da geração mais antiga, mas o interessante é ver da geração anterior versus os millennials, né? A gente vê aqui um gap, né, uma diferença de 15 pontos entre os dois, e são gerações bastante próximas, né, em termos de idade, elas ainda têm bastante proximidade nessas duas faixas etárias. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vem hoje de uma atuada de conquistas de direitos e de mudanças, mas que ainda não é o suficiente para que as pessoas saibam que a comunidade LGBT existe e que também deve ter a garantia dos mesmos direitos dos outros dos casais heterossexuais, né? E né, é legal comparar isso daqui como que a geração Z ela tem pensado sobre esse pacto da heteronormatividade de maneira bem diferente das gerações anteriores. E isso vai passar por todo tipo de problema que a gente pensar aqui em termos de marca, em termos de sociedade, como a gente se organiza olhando para o futuro, certo? E eu acho que a gente tem convidados super bacanas que vão poder falar aqui com a gente sobre isso. E eu queria chamar a Paula, que vai moderar o painel. Paula, você está por aí? Oi, estou aqui. Obrigada, Marcinho. Você tem toda a razão, assim, a gente está aí com um painel super bacana e eu vou aproveitar e já chamar, então, a Gabriela e o Carlos, que vão estar com a gente aqui, e você fica com a gente, né, Marcinho, também. Pessoal, vamos entrando, vamos abrindo as câmeras, se puder, se a gente tiver algum problema técnico, não tem problema, a gente entra com som apenas. E primeiro, assim, muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje com a gente, que estão nos ouvindo, e a gente espera as perguntas de vocês também, não deixem de fazer as perguntas. Se a gente não conseguir, ou comentários, se a gente não conseguir passar por todos eles agora, a gente vai, ao longo do tempo, e a gente vai dar um retorno para vocês também, porque realmente é um tema que a gente quer continuar discutindo com vocês também. E a gente tem aqui, então, hoje um painel super bacana para a gente abordar justamente algumas questões que são super práticas e de entendimento mesmo dessa temática hoje, da relevância que ela tem nas organizações, para as marcas, ou seja, assuntos aqui que são super importantes para o nosso cotidiano também como profissionais. E eu tenho o privilégio de chamar a Gabriela aqui, então, Gabi, eu gostaria que você se apresentasse, e na sequência eu vou pedir para o Carlos também se apresentar. Olá, pessoal. É um prazer imenso para mim fazer parte desse evento. Meu nome é Gabriela Augusto, eu sou uma mulher negra, além de negra, sou uma mulher trans. E desde 2017 eu venho trabalhando única e exclusivamente promovendo a diversidade e inclusão em empresas. Então, eu faço isso por meio da Transcendemos, que é uma empresa de consultoria. Então, nosso objetivo central é ajudar outras organizações a se tornarem mais inclusivas. E a gente tem projetos em Argentina, Chile, México e principalmente aqui no Brasil. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, @gabriela.aug, ou também no LinkedIn, Gabriela Augusto. Obrigada, Gabi. Eu não sei se o Carlos conseguiu se juntar a gente, ele estava tendo algum... Eu tô aqui, mas eu tô com problema de câmera mesmo. Mas não tem problema, a gente está te ouvindo bem. Então, Carlos, obrigada por estar aqui com a gente também. Você pode se apresentar, por favor? Oi, gente, eu sou o Carlos Pignatari, desculpa, tô com um problema técnico aqui na minha máquina, não tô conseguindo entrar com câmera. Eu sou, acho que até para fazer uma autodescrição, né? Eu sou um homem branco, tô usando óculos, tenho barba, cabelo curto e tô com uma camiseta branca. Seria o que teoricamente vocês veriam, caso fosse possível. Eu estou na Ambev há 10 anos e hoje eu sou o diretor de impacto positivo, onde eu olho todas as nossas iniciativas relacionadas a algum tipo de intervenção positiva na sociedade. E eu fui um dos fundadores do nosso grupo, né, de diversidade aqui relacionado à causa LGBT na Ambev.
Obrigada, Carlos. E eu queria, Márcio, que você também se apresentasse nesse sentido, assim, de como você tem trabalhado essa questão desse tema super relevante dentro da Ipsos, o pioneirismo que você trouxe também. Então, assim, só para a gente completar aí o quadro, por favor. Legal. Bom, eu sou o Márcio, também fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, cisgênero, de barba, uma camisa branca. E eu trabalho na Ipsos já há quase 5 anos. Desde que eu entrei, eu acompanho o nosso comitê de diversidade. E hoje eu faço parte de uma estrutura global chamada Belong, que trata a diversidade e inclusão na companhia, no geral. E estou junto com a Paula nas nossas empreitadas de ESG, de como a gente faz com que isso chegue ao nosso negócio, atravesse o nosso negócio e chegue aos nossos clientes. Muito bom, obrigada, Márcio. Bom, então eu sou a Paula, já tinha sido apresentada pelo Diego antes. Eu sou diretora de clientes na Ipsos, mas hoje eu estou aqui muito com esse olhar de como é que a gente traz, de fato, impacto, como é que a gente pode, né, discutir essa questão que é super transformadora nas empresas. E eu acho que o meu privilégio hoje é incrível, porque eu tenho 3 pessoas que trabalham com essa questão de intervenção, de fato, de criar impacto nas organizações, com ângulos diferentes, e é isso que eu vou querer muito que a gente converse, traga esses ângulos de vocês, assim. Você, Gabi, com tudo que você, né, todas as experiências que você tem tido com organizações variadas, você, Carlos, pelo aquilo que você trouxe, né, de transformação dentro da Ambev, toda essa questão de construção mesmo de um impacto importante dentro da companhia, e você, Márcio, que você tem feito também dentro da Ipsos, que tem sido de um valor inestimável e que eu sei que vai permanecer aí e colocando aí uma pedra fundamental para os anos que estão por vir. E é isso que eu queria que a gente conversasse hoje. Então, assim, esse olhar, e aí, assim, a conversa que a gente vai ter vai ser muito simples no sentido de roteiro. Eu quero entender muito, assim, por que isso é importante, quais são os perigos que a gente tem, quais são os desafios que a gente tem, e, por fim, o que a gente deve fazer. Eu queria que a gente passasse um pouquinho mais de tempo nesse último bloco de o que a gente pode fazer de fato, né? Que estratégias, que ações, etc. Mas para começar, assim, acho que como introdução de fato, é por que é tão fundamental que as organizações tenham de fato diversidade dentro dos seus corpos, para que isso, e de que maneira isso impulsiona de fato o sucesso da organização. Eu entendo que inovação é um elemento absolutamente fundamental hoje, né? De qualquer diferenciação, a inovação é a chave, né, para o sucesso. Como é que as empresas conseguem, de fato, ser mais inovadoras, tendo uma política de inclusão, de diversidade nas suas organizações? Gabi, você pode começar, por favor? E aí depois emenda aí quem quiser, o Márcio ou o Carlos, mas eu queria muito ter essa visão primeiro. Claro. Maravilha. Para responder essa pergunta, a gente precisa relembrar 2 conceitos fundamentais, que são os conceitos de diversidade e inclusão. Eu costumo definir diversidade como um conceito relacionado às características que fazem com que as pessoas sejam únicas. Então, diversidade tem a ver basicamente com demografia, né? Cor da pele, onde a pessoa nasceu, quando a pessoa nasceu, orientação sexual dela, identidade de gênero, o fato dela ter ou não uma deficiência. Isso é algo que as empresas precisam buscar, essa diversidade nos seus times. Ter pessoas com essas diferentes características, diferentes trajetórias de vida, diferentes visões de mundo. Mas só isso, por si só, não basta. A gente precisa olhar para inclusão também. E aí, a gente pode definir inclusão como a experiência que a gente oferece para essas pessoas, enquanto colaboradoras, enquanto clientes até. Se a gente for falar de colaboradoras, a gente poderia mencionar em inclusão, em experiência, né, dessas pessoas, igualdade de oportunidades, pertencimento, respeito, né, conviver num ambiente onde não tenha, por exemplo, piadas preconceituosas, voz. Essas pessoas precisam ser ouvidas, né? A gente precisa entender todas essas demandas, a gente precisa endereçá-las. Então, assim, continuando com a resposta da sua pergunta. De um lado, se a gente tem diversidade, a gente está caminhando para uma organização mais inovadora, mais criativa, e não sou nem eu, né, nem só você, Paula, que estamos dizendo isso. É uma série de estudos que trazem
suporte a essa formação, né? Para que a gente consiga criar produtos e serviços relevantes para uma diversidade de consumidores, a gente precisa ter essa diversidade refletida no nosso corpo de colaboradores. Mas aí o grande ponto, aqui o ponto central, é que só a diversidade também não basta. A gente precisa olhar para o que a gente acabou de falar, que é a inclusão. Porque imaginem só, a gente quer criar produtos para pessoas LGBTs e a gente decide contratar um monte de pessoas trans, um monte de pessoas LGBTs. A gente traz elas para os nossos times de criação, nossos times de comunicação, mas essas pessoas não são de fato ouvidas, sabe? Essas pessoas não se sentem de fato pertencidas. Se a gente não tem essa inclusão nesse sentido, essas pessoas não vão poder contribuir com boas ideias, não vão poder contribuir com as suas experiências de vida. E aí a gente quebra todo esse ciclo de inovação, de criatividade. Então, para fechar essa resposta, eu ressaltaria essa importância dos dois conceitos, tanto de diversidade quanto de inclusão, caminharem em conjunto internamente para que a gente, de fato, desbloqueie todo esse valor da diversidade e da inclusão. Muito bom, não, super interessante isso, a questão de dar voz de fato, assim. Márcio, Carlos, o que vocês acham disso? Fazem complementar. Acho que... Obrigado, Paulo. Acho que até para adicionar um pouco no que a Gabi está falando, acho que é menos sobre o conceito, mas a gente está falando muito sobre intencionalidade, né? Então ter essa intenção também de querer trazer diversidade e inclusão, porque quando a gente está falando de conceito, conhecer o conceito aqui dentro é super importante, mas é importante que quando a gente está falando de liderança, para conseguir puxar isso, eles também tenham essa liderança também tem a intenção, né, de querer trazer diversidade, de trazer esse respeito, de trazer inclusão, de conseguir dar voz. Então, acho que é super importante, né, porque quando a gente olha políticas de vários lugares, a gente está vendo que, beleza, a gente tem um compromisso, né, é um compromisso mesmo, uma ambição, né, que elas trazem, mas é importante entender se tem também essa intenção e ver essa intencionalidade por meio de ações. Então, desde, sei lá, se é necessário ou não, né, isso vai depender, e aí é óbvio, é muito específico de cada empresa, mas se eu preciso criar um programa específico para isso, ou se eu consigo, dentro de uma maneira orgânica, né, dentro dos programas que eu tenho de liderança, puxar essa pauta, esse assunto de maneira mais intencional. Acho que querendo contribuir aqui, talvez intencionalidade para a gente é super importante também. E eu também adicionaria que, além da intencionalidade, entender que alguns passos a gente precisa pensar no ir adiante, né? Então, fazer uma comparação até na situação legal, que eu trouxe o dado do casamento no Brasil, não sei se todo mundo sabe, mas a garantia da união civil entre um casal homoafetivo no Brasil foi garantida pelo STF, por minha interpretação, mas no Congresso a lei nunca passou, né? O projeto de lei para que isso exista na nossa Constituição, né? Então, é o suficiente? Acho que a gente tem que pensar e transpor isso para como isso acontece na companhia. Coloco as pessoas para dentro, eu tenho uma pessoa na minha novela, eu tenho uma pessoa na minha propaganda, mas será que isso está sendo feito de forma responsável? E como o Carlos trouxe, de forma intencional? E isso faz parte da minha estratégia, tanto de contratação e retenção de pessoas, como de marca. Né? Então, a gente está aqui na nossa janela de junho, onde a gente fala do tema, e é super importante a gente usar esse momento de visibilidade para trazer a discussão, mas como que isso é pautado também nas ações ao longo do ano, né? Da gente poder trazer esse mesmo espírito de representatividade, de trazer uma pessoa LGBT para uma propaganda, não somente no mês de junho, de eu poder trazê-la no Natal, poder trazê-la em outros momentos. Isso serve para tudo, né? Para a questão de gênero, para a questão racial, para como que isso acontece e está realmente engendrado em tudo que a gente faz no dia a dia, né? Seria uma intencionalidade contínua, né, Marcelo? E pegando esse gancho, assim, do que você está falando, e lembrando um pouquinho os dados que o Diego trouxe no começo, então, assim, o Brasil
lidera o mundo nesses 27 países que a gente estudou recentemente para essa pesquisa que a gente está publicando hoje aqui com vocês. É o país que lidera na autoidentificação. A gente tem 15% da população, né, se autoidentificando como LGBT+. E, ao mesmo tempo, a gente tem 8 brasileiros em 10, praticamente, falando que a discriminação é extremamente alta no Brasil, né? Ela é muito importante, bastante importante no Brasil. Então, é um país muito dicotômico, se a gente for pensar. Então, é uma jornada que não necessariamente é fácil. A gente está falando aí a gente enfrenta desafios importantes dentro da organização, na promoção da diversidade, na promoção da inclusão. Eu queria um pouquinho ouvir vocês, nessa experiência que vocês têm nessa implementação. Então, Gabi, de novo, com o seu espectro mais variado, e Márcio e Carlos, dentro das organizações que vocês estão hoje, quais são esses desafios? Assim, quais são os heads-ups que a gente tem que ter? E assim, coisas que vão acontecer, que acontecem e que a gente tem que enfrentar. O que vocês trazem para a gente nisso? Bom, um dos grandes desafios que eu e minha equipe enfrentamos ao promover diversidade LGBT dentro das organizações é cultura. Então, a gente se depara com um ambiente de trabalho que são permeados por aquelas piadas, brincadeiras que são LGBTfóbicas, que são transfóbicas. Uma cultura onde as pessoas muitas vezes não veem o direito da pessoa trans usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero, por exemplo. Então, eu entendo que esse é um dos grandes desafios que a gente precisa endereçar. E é um desafio bastante importante, né, que precisa ser salientado, porque muitas vezes, quando a gente tenta endereçá-lo, a gente acaba recorrendo a comunicações ou que são muito imbativas e não têm efeito, ou que são ensimesmadas. E aí eu posso definir um pouquinho esses dois deslizes, né? Quando eu falo de comunicação ensimesmada, eu falo de empresas, principalmente grupos de afinidade dentro de empresas, que acabam tentando promover, levantar essa conversa e trazem referências, trazem argumentos que contemplam só aquelas pessoas que já estão convencidas, sabe? E aí a gente não consegue atingir a pessoa que, de fato, não vê importância na inclusão LGBT, uma pessoa que tem uma mentalidade mais tradicional, né? Aquela pessoa que deveria ser o objeto central ali da conversa, né? Muitas vezes essas comunicações, essas ações não conseguem atingir esse target final. E isso diminui a efetividade de todas essas ações. De outro lado, quando eu digo que, às vezes, essas ações assumem uma postura de embate, o que eu quero dizer com isso é que, assim, aqui na Transcendemos a gente entende que a gente precisa construir pontes e não muros. Então, tem muitas ações que acabam esbarrando em alguma espécie de gatilho dessas pessoas que não estão completamente convencidas do valor da diversidade e fazem com que elas se fechem para essa discussão, sabe? Acho que um grande exemplo disso é a discussão sobre o TODES e gênero neutro. A gente busca, né, trazer visibilidade às pessoas não binárias, a gente busca trazer um tipo de comunicação que contemple o maior número possível de pessoas, mas a gente acaba esbarrando nesses gatilhos, né, que fazem com que as pessoas fechem e falem, poxa, mas não, estão desvirtuando a língua portuguesa, meu Deus. Nesse sentido, eu entendo que um bom caminho é o seguinte, né, a gente pensar principalmente nessas ações de cultura, sem esquecer das outras, né, sem esquecer em ações de aquisição de talentos de pessoas trans, né, sem esquecer que a gente deve contratar também LGBTs, mas assim, a gente precisa pensar em ações que construam pontes e não muros, que aproximem essas pessoas, que levantem essa discussão sobre diversidade LGBT de uma maneira leve, de uma maneira didática, de uma maneira que a gente tenha cada vez mais pessoas conosco nessa causa. Eu tenho certeza que fazendo isso internamente, a gente tem um efeito multiplicador que se mostra para fora da empresa, né? Como eu disse antes, para que a gente construa, desenvolva produtos e serviços melhores, a gente precisa ter isso muito bem estruturado dentro de uma organização, né? Para que esse consumidor de hoje se veja representado nas marcas que ele consome,
A gente precisa ter isso bem amarradinho também, sendo feito com estratégia, sendo feito com consistência, que é algo que já surgiu aqui, né? Isso não deve estar presente só em um período específico do ano, não deve estar sendo dito, falado, endereçado só em junho, né? A gente precisa ter isso sendo feito de maneira consistente e inteligente. Tenho certeza que esse é o segredo do sucesso. E aí eu acho que, olhando aqui no nosso caso específico, teve uma coisa, eu lembro assim, lá no começo, quando a gente, né, iniciou essas discussões, foi muito importante para a gente entender casos específicos e até a própria particularidade de Ambev e de outras áreas, né? Eu lembro, assim, de dois momentos que foi quando a gente tinha alguns especialistas que a gente estava conversando, que a gente tinha contratado, até alguns acadêmicos, e aí, no meio de umas conversas, eles falaram assim, tem muitas Ambevs, né? A gente está falando de escritório, a gente está falando de cervejaria, a gente está falando de centro de distribuição. Então, meio que foi um clique para eles, que para a gente era uma coisa meio óbvia, porque a gente entende que existem esses diversos cenários aqui dentro, mas também para participar e ter alguma coisa que realmente fosse efetiva. Isso foi super importante. E aí a gente entender também que a gente, como companhia, sempre foi muito orgânica, né? Então, para a gente foi muito bacana, por exemplo, olhar e entender, sei lá, quando a gente está falando de treinamentos, em vez de ter um treinamento específico de viés inconsciente, dando um exemplo aqui simples, tá? E bem básico. A gente falou, putz, a gente tem momentos, por exemplo, um ciclo de gente, que a gente vai falar de promoção, que é importante a gente colocar o conteúdo de viés inconsciente antes de começar esse ciclo. Então, em vez de eu fazer um momento separado, dado que eu já tinha um momento, né, de reunião de gente, a gente colocou ali esse conteúdo de viés inconsciente, ou vamos falar sobre respeito, diversidade, inclusão, e aí só que eu tenho um treinamento de liderança, eu tenho um treinamento por operação. Então, por que a gente não coloca esse conteúdo também dentro de um treinamento de liderança, dado que a gente está falando que um líder, né, hoje, né, essa pessoa que faz parte da liderança, ela precisa bater meta do jeito certo, né? Então, qual é o jeito certo? Um jeito certo é um jeito diverso e inclusivo, né? Formando times diversos e inclusivos. É óbvio, a gente tem a nossa Universidade Ambev, né, em que os conteúdos eles estão disponíveis, e se alguém procurar lá, eu tenho um treinamento de diversidade, eu tenho um treinamento de saúde mental, eu tenho um treinamento de viés inconsciente, mas também nesses momentos em que eu já tenho a atenção da liderança, para a gente foi importante colocar esses conteúdos para garantir que ele fosse passado também. Então, estou falando muito isso porque para a gente, pelo menos, é muito importante, né, entender singularidade de cada área e da própria Ambev para a gente conseguir ter um avanço mais efetivo, assim, no final do dia. E eu acho que esse movimento ele acaba sendo refletido, né, quando ele acontece dessa forma estrutural, assim como o preconceito acontece de forma estrutural, ele acaba se refletindo em diversas áreas, né? A gente já teve casos aqui onde a gente propôs e desafiou os nossos clientes quando a gente recebe briefing padrão que a gente recebe, né? Homens, mulheres, classe B1, residentes de São Paulo, região metropolitana, onde a gente questionou, falou, e se a gente pensasse nesse público feminino, a gente ampliasse para o que você está esperando receber de um público feminino. E aí a gente discutiu, né, teve conversa sobre isso, e a gente falou assim, tá, então aqui a gente prefere não fazer separado, a gente quer fazer junto. Com o olhar junto, a gente consegue até o final pensando sem separar as coisas, né? E esse cliente estava no momento de poder fazer isso, né? E ele teve descobertas super importantes para pensar em como se comunicar, em como abordar, e como pensar no público feminino, né? E pensar no gênero de uma forma mais ampla do que eles estavam acostumados. Isso fez com que ele olhasse para
para as margens do target dele, né? Para que o que estava à margem agora fizesse parte do todo. Então, é um passo que, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né, nesses 5 anos trabalhando com diversidade e inclusão dentro da companhia, é um passo bastante grande e é uma companhia que estava nesse ponto. Ao passo que, né, no mesmo momento que a gente também tem clientes que falam, putz, não, eu estou num outro momento, eu não sei se eu tenho legitimidade ainda para falar disso, porque eu ainda não passei por um processo interno de inclusão, e se eu consigo dar conta de sustentar isso para fora, né? Sei lá, será que eu não tenho um telhado de vidro? Então, a gente vê, né, Paula, clientes com momentos e com bastante diferentes aqui passando por nós. Eu acho que quem estiver ouvindo, né, pode se identificar em momentos diferentes aí na sua companhia, né? Com certeza. E para quem está entrando agora, então a gente está aqui conversando com o Márcio da Ipsos, a Gabriela da Transcendemos e o Carlos da Ambev. Então, trazendo esse olhar de como essas organizações com as quais a gente tem contato, então, o Márcio na Ipsos, a Gabriela com várias organizações e o Carlos na Ambev, de como a gente está construindo essa jornada, vocês construindo essa jornada de diversidade e de inclusão. Eu adorei isso que vocês trouxeram, né? Esse olhar para a cultura que a Gabi trouxe no começo, essa questão de várias culturas entre a empresa, como o Carlos colocou, nessas muitas Ambevs, e da gente, né, aqui na Ipsos, Márcio, a gente questionando sempre, né, assim, trazendo esse olhar um pouco de ruptura mesmo, de fugir da manutenção desse status quo, que é de fazer pesquisa do jeito que a gente sempre fez pesquisa. A gente precisa fazer pesquisas de um jeito diferente e a gente tem tentado fazer isso de uma maneira importante. Eu queria voltar um pouquinho nisso, e vocês já foram colocando, eu só queria estruturar um pouquinho, assim, entender um pouquinho melhor. Eu queria, Carlos, que você trouxesse um pouco mais da sua experiência aí na Ambev, de como você organizou justamente, né, essa área mesmo de impacto social, de como é que você, enfim, quais são as estratégias de uma maneira um pouco mais macro, como é que você estruturou mesmo a área pensando, né, nessa temática dentro da Ambev. E depois, Gabi, se você puder também complementar um pouco do que você tem visto, assim, estruturas que funcionam, estratégias que funcionam, ainda pensando nas organizações, porque no segundo momento eu queria que a gente entre um pouquinho em marcas nos minutos ainda que nos restam. Você pode falar, Carlos? Claro. Eu acho que é só importante, né? Eu, embora tenha olhado diversidade no começo, hoje são áreas separadas, né? Hoje eu olho muito impacto positivo, olhando como que a gente consegue ajudar a sociedade onde a gente está inserida, seja com as nossas cervejarias, seja com os nossos centros de distribuição, ou até mesmo no Brasil como um todo, dado que a gente é uma empresa relevante e grande no Brasil inteiro. Então, hoje a gente olha sempre tendo, né, óbvio, considerando como que a gente consegue olhar o impacto positivo numa visão muito estratégica de negócio, né? Então, talvez olhando bares e restaurantes, entender a interseccionalidade disso, dentro de interseccionalidade, entender também como que eu consigo contribuir para a sociedade que mais precisa. Então, eu tenho hoje programas, por exemplo, de alívio de pobreza ou de inclusão produtiva, que estão relacionadas com donas de bares, mulheres negras, porque a gente sabe hoje que elas são a maioria do mercado, mas quando a gente olha, por exemplo, líderes ou liderança de uma empresa, a gente está falando de homens brancos, né? Então, como que a gente consegue contribuir dessa maneira? Mas eu acredito que, e aí, só voltando um pouco, né, dentro da pauta de diversidade, que a gente também foi evoluindo esse conteúdo, a gente entendeu que diversidade precisa estar junto com segurança psicológica, né? Então, a nossa área hoje, né, a Michelle Nascimento, que é a nossa diretora de diversidade, ela também é diretora de saúde mental para olhar toda a questão de segurança psicológica quando a gente está falando desse assunto, que é um assunto super complexo e também delicado ao mesmo tempo. Então, acho que teve a evolução das duas áreas, olhando muito esse conceito aí que a gente está discutindo pela manhã. Bom, se eu puder contribuir um pouquinho com essa parte da conversa, eu sempre digo que um programa de diversidade e inclusão de sucesso é baseado em pelo menos 3 pilares,
que são dados, transparência e consistência. Então, internamente, em uma empresa, uma das coisas que a gente costuma fazer é rodar um censo da diversidade e da inclusão, para que a gente levante não só números sobre a demografia, mas para entender como que as pessoas estão se sentindo, e mais do que isso também, a gente precisa ter condições de relacionar esses dois conjuntos de indicadores. Comparar, por exemplo, qual que é o nível de satisfação de uma colaboradora negra em comparação a um homem branco, uma colaboradora negra LGBT em comparação com uma colaboradora que não é LGBT, né? Tendo essas informações, a gente tem condições de estruturar um plano mais adequado. Um plano que envolva mudança de políticas, processos, que envolva ações concretas, né? Porque uma palavra que surgiu aqui que eu acho muito importante é a intencionalidade. Mas, enfim, esse é o primeiro aspecto. Dados. Não podem faltar dados. Na sequência, eu sempre digo que estratégias de inclusão ou um programa de diversidade e inclusão são muito baseados na transparência. Porque, por exemplo, quando a gente vai implementar ações como essa em uma organização, a gente precisa alinhar com todo mundo que está ali o porquê e o para quê. E o para onde a gente está indo também. Né? Se a gente roda um censo, a gente tem um trabalho no pré, né? Mostrar, poxa, uma pesquisa, para que serve essa pesquisa? Por que a gente está perguntando se você é LGBT ou não? Por que a gente está perguntando a sua raça, a sua etnia? E mais do que isso, quando a gente levanta esses dados, é importante que a gente apresente big numbers, dê uma devolutiva para essa população. Né? Mostre, poxa, a gente encontrou isso e a gente pretende fazer isso com esses números. Sabe? A gente quer chegar nesse lugar aqui. É importante que tenha transparência, não só nesse sentido, mas também em outros também. Quando a gente pensa, poxa, cara, será que eu tenho teto de vidro ou não? Poxa, eu vou contratar uma pessoa trans para essa equipe, mas é a primeira. Caramba, e agora? Será que vai dar problema? Cara, tem esse papo aberto, tanto com o time que vai receber, quanto para a pessoa que está entrando, sabe? Conversar com essa pessoa trans, por exemplo, falar, olha, fulano ou ciclana, a gente está nesse esforço, né, de promover a inclusão aqui na empresa, temos as ações A, B, C, D, E, F, G, H, mas você vai ser a primeira pessoa trans dessa equipe. Como que você se sente com relação a isso? O que a gente pode fazer para que essa experiência seja melhor? Você está bem com isso? Porque, por exemplo, uma pessoa numa situação dessa pode querer entrar levantando a bandeira, falar, meu, eu sou uma nova pessoa trans aqui da firma. Outras pessoas não, vão querer que outros colegas não saibam que ela é trans. Então, tudo isso se resolve com transparência. E aí, por fim, o último pilar, que eu não devo deixar de mencionar, que eu já falei antes, é o da consistência. Né? Além de cuidar para que isso não seja só algo, uma bandeira de junho, a gente também precisa cuidar para que as ações, de maneira geral, elas mantenham um certo ritmo, né? Porque eu não canso de ver empresas, por exemplo, que lançam grupos de afinidade, esses grupos começam com uma certa energia, né? A gente faz barulho no começo, mas aí depois isso vai perdendo completamente o fôlego, sabe? As pessoas vão saindo, vão perdendo a fé no programa. Isso é horrível. Assim, quando as pessoas perdem a fé na coisa, não é como começar do zero, é como começar do -2, -3, sabe? É pior ainda. Então a gente precisa sempre manter essa consistência. E aí, para amarrar tudo isso e encerrar minha resposta, eu diria que a gente precisa de uma diretriz geral que seja clara e execuível, sabe? A gente precisa de uma política norteadora, a gente precisa de objetivos concretos, né? A gente não pode implementar ações a esmo, né? Elas precisam estar amarradas numa linha norteadora central. Eu acredito que são bons caminhos, assim, para que a gente promova essa diversidade, né, Paula? Muito bacana, Gabi. E assim, a gente teve há um tempo atrás, faz um mês, bem mais ou menos, a gente teve um talks também sobre toda a parte, né, do ambiental, da sustentabilidade no environment mesmo. E foi muito legal porque a gente também abordou muito a questão da governança. E hoje você trouxe esse olhar também, que é a importância da governança, dessa diretriz, dessa estrutura e de uma estratégia, de fato, corporativa que traga e que permita que
que tanto o ambiental, né, tanto a sustentabilidade ambiental como a questão da diversidade e inclusão seja uma realidade dentro da empresa. Então, gostei muito do que vocês trouxeram, Carlos e Gabi aqui. Eu acho que, Márcio, se você puder apenas comentar, a gente tem 3 minutos, então eu queria só também deixar a última palavra pro Carlos, que eu entendo, Gabi, que você tipo, já narrou super bem com seus 3 pontos, acho que está super claro. Márcio, algum recado para as marcas, enfim, de como é que a gente, né, se é legítimo para, de fato, falar de inclusão em comunicações, em posicionamento, e sem, na verdade, fazendo isso de uma maneira muito, muito clara internamente também. E, Carlos, para você, se você puder entrar com um último recado, assim, acho que seria super interessante para os nossos ouvintes, o que priorizar? Assim, qual o recado final que você daria? Então, Marcinho, pode comentar isso, esse olhar mais para marcas também, por favor. Sim, acho que o ponto principal é queiram, sabe? Isso que a gente vem falando da intencionalidade, da importância de ter pessoas que são representantes das comunidades e de grupos subrepresentados nas companhias e nas marcas, ela toca justamente aí, porque naturalmente são pessoas que vão ter mais afinidade para falar e uma intenção e até um instinto de sobrevivência muitas vezes. Então, queiram falar, coloquem isso no plano, coloquem isso no pensamento na hora que vocês estiverem desenvolvendo sua estratégia de marca, for brifar uma agência, pensar na minha persona da marca, tudo isso ajuda a amarrar um pouco e fazer com que o pensamento sobre essa inclusão ele esteja introjetado não somente dentro do calendário de diversidade, né, março, junho, novembro, janeiro, etc., mas que esteja no seu dia a dia. Né? Isso até evita com que a gente se depare em maio e fale, meu Deus, eu preciso fazer um monte de coisa aqui no calendário de junho. Né? Então, acho que isso ajuda com que vocês se organizem e pensem e que isso aflore de forma muito mais duradoura e muito mais eficaz, né? Do que a gente realmente fazer esses one-shots. É bastante desgastante, é bastante ruim. E a gente tem uma população jovem, como vocês viram, que é bastante questionadora, que ela está muito atenta a tudo que está sendo feito para fora, mas também dentro das companhias, e que vão ser o principal target consumidor aí nos próximos anos e que eles não podem ser deixados de fora, não podem ser desconsiderados. Então, eu acho que é esse ponto principal, assim, queiram porque eles querem, sabe? E eu acredito que, do meu lado, vou totalmente copiar a Gabi, assim, concordo com ela, acho que consistência é super importante. Então, quando começar a fazer, é importante ter essa consistência, porque, assim, vão ter aprendizados, né, vai aprender e vão ter momentos de dificuldade, mas, assim, manter a consistência daquilo, óbvio, né, aprendendo com os próprios erros é super importante. Então, para mim, se eu puder deixar um recado final, com certeza é esse de consistência. Sensacional. Olha, eu agradeço muitíssimo a vocês três, assim, acho que foi uma discussão muito rica, eu aprendi muito e quero continuar essa conversa. Inclusive, eu deixo isso aberto também para todos os nossos participantes aí do Talks. Entre em contato comigo aqui na descrição do link, meu e-mail e fundo, aqui, olha, mas meu e-mail é paula.soria@ipsos.com. E eu quero muito que a gente continue essa conversa. Eu sou responsável hoje pela área de SG dentro da Ipsos. E a gente vai entrar em contato com vários de vocês que estiveram aqui com a gente hoje. A gente trouxe a gente viu que teve algumas perguntas também que a gente não conseguiu responder tudo aqui. A gente tem muitos dados, alguns perguntaram para a gente sobre questões mais ligadas à comunidade negra, outros dados, enfim, que a gente possa trazer mais no ambiente de diversidade. A Ipsos tem muitos dados e eu adorei esse tripé da Gabi, né, de dados, de transparência e de consistência. São também 3 pontos fundamentais para a Ipsos, a gente trabalha com isso também de uma maneira super importante dentro do nosso DNA. Então, não hesitem em buscar assim, informações com a gente, porque a gente tem, e eu tenho certeza que a gente terá outras oportunidades ainda com a Gabi, com
Carlos também em outros momentos, outros fóruns, e com o Márcio, evidentemente, também nessa jornada aí para a diversidade dentro da Ipsos e promovendo isso nos nossos clientes também. Então, agradeço a todos, foi um imenso prazer, e mantemos contato, então, tá bom? Obrigada, um ótimo dia para vocês. Obrigado, gente.